sou Ederson Castro, sou engenheiro civil, sou proprietário de um escritório de regularização de imóveis aqui na cidade de São Paulo e esse é mais um vídeo da série de vídeos que a gente vem produzindo aí para você que tem um imóvel na cidade de São Paulo entenda o que é um imóvel regular e consiga se regularizar, inclusive usando a lei de anistia de imóveis da cidade de São Paulo. O intuito desse vídeo é falar sobre a diferença entre você contratar um profissional autônomo que atua com regularização de imóveis e um escritório especializado onde tem uma equipe multidisciplinar que é focada exatamente e apenas na regularização de imóveis. O primeiro ponto que eu gostaria de deixar claro é que eu já fui um autônomo, então não é minha intenção criticar o autônomo ou desqualificá-lo, porque normalmente é assim que todo mundo começa a atuar. Acontece o seguinte, como a gente está com anistia de imóveis em vigor, ocorre de muitos profissionais que são de outras áreas aproveitarem essa euforia, essa corrida e pegarem esse tipo de serviço para fazer, que é preparar a documentação, atestados técnicos, entrar com o processo e aprovar o processo. A diferença entre você contratar um escritório especializado, primeiro é que você sabe que é um escritório que só faz isso, que tem uma equipe voltada para isso e que também vai poder te acompanhar caso o seu processo demore 1, 2, 3 anos para aprovar. Isso não é comum, principalmente nessa anistia, acredito que não vai ser, porque o processo é digital, então é feito de forma eletrônica, mas nas últimas anistias, inclusive eu já estou analisando algum desses tipos de processo, como a de 2003 e a de 94, os processos demoravam 10, 15, 20 anos. Então você contratando um escritório que tem endereço fixo, que atua com isso há vários anos, que tem ali clientes desse nicho de regularização, com sucesso, comprovado que consegue levar esse serviço até o final, te traz mais garantia de que caso o seu processo seja comunicado, ou seja, caso o técnico solicite alguma exigência complementar, você vai ter o suporte dessa pessoa, ela não vai sumir ali porque simplesmente ela estava interessada em fechar o serviço com você por causa do grande movimento de pessoas e sim porque esse é o trabalho dela e aquilo ela faz todo dia, esse é o ganha-pão dela e obviamente ela vai poder te dar esse suporte. O que acontece? 40% dos clientes que a gente tem aqui no escritório são de pessoas que contrataram um profissional, um conhecido, um amigo, é um engenheiro de obras, é um arquiteto de obras, é um arquiteto que faz design de interiores, é um engenheiro que trabalha com elétrica, com hidráulica, qualquer outra situação, são todas áreas muito dignas de se trabalhar e que exigem muito esforço, muita dedicação, mas que essa pessoa talvez não tenha um conhecimento especializado para fazer a regularização. Então o que acontece? A pessoa dá entrada no processo, assina simplesmente o projeto, dá entrada e espera que milagrosamente a prefeitura vai aprovar aquilo ali. O que acontece? A lei de anistia, ela sim permite você se regularizar, ela sim dá condições de que você se regularize com mais facilidade, mas ainda assim você tem padrões e exigências que devem ser atendidos. E obviamente se não for atendido, seu processo é indeferido. Então eu tenho muito cliente que veio como retorno, não nosso, mas de uma outra pessoa. Então o cliente ele já vem conversar com a gente entendendo que o que ele deveria ter feito desde o início é contratar alguém especializado em regularização, porque essa é a pessoa que pode dar muito mais suporte para ele, como por exemplo um profissional da área de hidráulica ou de elétrica é muito mais qualificado para poder assinar, gerenciar e cuidar da obra desse mesmo cliente, caso fosse o caso, do que a gente que somos especializados em outra área. A gente gravou um vídeo dando dicas, eu vou deixar o link aqui, do que você deve considerar antes de contratar esse profissional. Esse vídeo aqui ele é um complemento porque a gente ainda está, como eu disse, 40% dos clientes vêm de uma experiência ruim com regularização, o que pode causar muitos prejuízos, porque quando você perde um processo de anistia, você perde os impostos que pagou, você perde o valor que pagou para esse engenheiro e ainda pode ser multado, porque a prefeitura não vai ignorar que você sabe que você estava irregular, que estava com uma área a mais. Então eu resolvi reforçar essa mensagem para que você que está pensando em se regularizar, faça isso com calma. Pesquise quem é o profissional que você está contratando, veja se ele tem um bom histórico no mercado, se ele tem casos de sucesso que consegue comprovar ali a competência desse profissional e que realmente ele tem uma estrutura para poder te dar um suporte e não é apenas um aventureiro
que de momento entrou naquela área ali para poder aproveitar a oferta e demanda e ganhar um dinheirinho a mais. Prova de que ter um escritório e ter uma equipe especializada é um grande diferencial. Por exemplo, hoje estamos no dia 18 de junho, a anistia ainda nem acabou, a gente tem praticamente aí mais 12 dias de anistia. Tenho informações de que já está sendo votado na Câmara a prorrogação, mas o fato é que, mesmo sem a anistia ter acabado, a gente já tem aproximadamente 30% dos processos de anistia aprovados. Ou seja, 30% dos nossos clientes já estão com a Bitse em mãos. Isso mesmo sem a anistia acabar. Isso só pode ocorrer quando você tem uma equipe que se dedica a isso, dorme, acorda, trabalha pensando nisso, pensando em fatores, coeficientes e como conseguir aprovar o processo do cliente. Então, se você precisa se regularizar, contrata um profissional de sua confiança, peça antes uma consultoria, um estudo de caso, onde ele vai entender o que é o seu caso, se você precisa pagar outorga onerosa, que impostos você precisa pagar, para saber se você vai ter orçamento para levar o processo até o final, para não perder ele no meio do caminho e perder o que já pagou, e também se o seu imóvel se adequa. Tem casos que, mesmo com anistia, exige demolição, exige pagamento de outorga onerosa, que são valores astronômicos. Eu encontrei já outorga de 40, 50 mil, 196 mil. Então, contrate um profissional de sua confiança. Se você precisar, entre em contato com a gente. Nosso contato está aqui na descrição e a gente está disponível para te ajudar.